Os Países Baixos possuem um alto fluxo de imigrantes em sua história, no século XVI recebendo judeus de Portugal, Espanha e outros países da Europa Ocidental. Também foram recebidos imigrantes da Indonésia e do Suriname, uma vez em que eram colônias dos Países Baixos, além de imigrantes vindos da Turquia e Marrocos. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as ondas migratórias foram significantes, uma vez em que os Países Baixos tanto receberam imigrantes como sofreram com a imigração. Devido aos conflitos incessáveis na Ásia e na África, a Europa sente as consequências pela quantidade de refugiados que deixam seu país de origem por conta de opressão e ameaça às suas vidas e vão buscar refúgio. Além disso, há imigrantes que partem para a Europa buscando condições de vida melhor, mesmo não apresentando nenhuma ameaça em seu país de origem. Países Baixos, membros da União Europeia desde 1958, se submeteram ao Acordo de Schengen, acordado em 85, o qual se baseia na eliminação dos controles das fronteiras entre os países signatários. Sendo assim, gerando a livre circulação de pessoas entre os países a partir do momento em que possuam a cidadania europeia de um dos países membros. Além disso, os Países Baixos também se submeteram ao Acordo de Dublin em 1990, o qual tinha o intuito de acelerar o processo de candidatura dos refugiados que solicitaram asilo. As aplicações de asilo nos Países Baixos dobraram de 2013 para 2014. Segundo o Fundo Monetário Internacional, em 2014, o custo fiscal de requerentes de asilo representava 0,1% do PIB, em 2015, 0,18% e em 2016, 0,23%. O custo é proporcional em relação à entrada de imigrantes, tendo taxas crescentes em 2015 e 2016, dado comprovado pela tabela de gastos do FMI. Em 2013, os gastos públicos foram de 302 bilhões, em 2016, 305,2 bilhões, e a previsão para 2017 e 2018 é de 315 bilhões e 325 bilhões, respectivamente. Os gastos públicos aumentam paralelamente com a crise migratória. O acordo pela confirmação do pedido de asilo não são permitidos trabalhar, mas se o procedimento dado há mais de 6 meses e a aplicação estiver pendente, podem aplicar para o visto de trabalho. Caso aprovado, podem trabalhar 24 semanas no ano. Desde o 1º de abril de 2014, uma única licença cobre trabalho e residência. Depois desse prazo de 6 meses de acharem emprego, são realocados em moradias subsidiadas pelo governo e o governo fica com 75% dos salários para cobrir custos de moradias. Em 4 anos, o governo ficou com 500 mil libras esterlinas dos refugiados perante essa política. No quesito mercado de trabalho, os migrantes têm uma taxa de desemprego maior que a dos trabalhadores nativos, porém contam com uma assistência social diferentemente deles. A taxa de desemprego total diminuiu ao longo de 2013 e 2017. Em 2013 era de 7,2% e em 2017 5,1%. O desemprego total permaneceu em queda, comprovando a acessibilidade dos imigrantes a oportunidades de emprego no mercado de trabalho e a inclusão desses na sociedade. Uma das políticas de integração foi a criação da Agência Central para a Recepção de Requerentes de Asilo, que ajuda os requerentes com os passos iniciais para sua integração na sociedade neerlandesa, logo que recebem uma autorização de residência. Devido ao aumento de requerentes de asilo, o orçamento aumentou de 1.000 para 2.370 euros para cada refugiado para os próximos 2 anos. O aporte financeiro também é feito pela União Europeia. A União possui 2 fundos de suporte para os refugiados, requerentes de asilo, imigrantes e integração. O Fundo para os Refugiados, com 630 milhões de euros entre 2008 e 2013, e o Fundo de Asilo, Migração e Integração, feito para o período de 2014 a 2020, com um total de 3,3 bilhões de euros para os 7 anos. Iremos falar de direito internacional público, a estrutura de regras independente do indivíduo que organizam a sociedade e que pode ser utilizada de força para garantir seu cumprimento. As políticas de acolhimento, atualmente, vêm acirrando as tensões sociais dos Países Baixos. Apesar de, atualmente, o discurso neerlandês ser predominantemente a favor de uma política de imigração em prol dos direitos humanos, é possível notar que parte da população discorda das políticas de acolhimento e de imigração. A visão dessa população é que os refugiados são uma ameaça à segurança, à cultura, às normas e valores dos Países Baixos, assumindo uma posição protecionista. Essas tensões atingiram um ápice em 2017 com o candidato Geert Wilders, de extrema-direita, em que ele tinha pautas xenofóbicas e também defendia a saída dos Países Baixos da União Europeia em um movimento chamado Nexit. No entanto, quem ganhou foi o Partido Conservador, que é considerado de centro. Essas normas ultrapassam as fronteiras e linhas imaginárias dos países e têm como objetivo ser universal e assegurar a segurança das pessoas e, no caso dos imigrantes. Ao modo como a sociedade evoluiu, foi-se necessário reavaliar o direito internacional através da complexidade da era contemporânea. Então, criou-se a necessidade de tratar de novos tópicos como a migração entre os países. As políticas adotadas nos Países Baixos são, em sua maioria, coerentes com o direito internacional público. Os Países Baixos protegem a vida, a liberdade de expressão, no entanto, ferem o direito internacional de ir e vir pela deportação de imigrantes ao país de origem. Há uma coerência histórica com essas políticas de migrações, dado que os Países Baixos se localizam no noroeste europeu, uma localização privilegiada perto de toda a Europa. O interesse dos Países Baixos em demonstrar maior adesão às políticas de imigração da União Europeia para que haja uma maior integração de imigrantes dentro do continente e um ambiente com condições propícias e dignas a eles.
Os conjuntos de valores dos Países Baixos juntam-se muitas vezes com os da União Europeia pela similaridade entre os países da Europa Ocidental. Por isso, esses acabam por adotarem muitas vezes políticas migratórias comuns à União Europeia. As normas migratórias afetam diretamente os gastos públicos, sendo esses gastos com saúde, educação, transporte, segurança social, entre outros. Por exemplo, podemos tomar o caso da grande crise migratória em 2015, uma vez em que os gastos públicos dos Países Baixos aumentaram de 2013 para 2016 em 1,3%, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional. Nos Países Baixos, as políticas de imigração se estendem ao direito internacional, o qual os refugiados devem ser submetidos, gerando maior integração com a sociedade. Podemos tomar como exemplo o candidato a primeiro-ministro em 2017, Geert Wilders, extremista de direita, uma vez em que a taxa de desemprego dos imigrantes em 2016 era de 10,6%, maior do que a taxa de desemprego da população local, que era de 5,4%. Sendo que o candidato defendia a ideia de que a taxa de desemprego por parte da população local aumentaria com a entrada dos imigrantes. Os impactos macroeconômicos são evidentes e devem ser analisados cuidadosamente para definir as medidas a serem tomadas pelo governo dos Países Baixos.